Está ligado, tá? Não há dúvida. Não tiramos qualquer dúvida. Olá. Não, bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, é com muito gosto que digo que sejam bem-vindos à Tinta da China. É o primeiro lançamento que fazemos aqui no nosso espaço, ainda por cima logo com o Fernando Rosas, que é um autor da casa e que há tanto tempo faz livros connosco e, portanto, estamos muito contentes por vos receber aqui. Estamos aqui hoje para lançar o livro Revolução Portuguesa 1974-1975, coordenado por Fernando Rosas, que todos conhecem, é historiador. Já disse que já fizemos vários livros juntos e agradecemos-lhe muito por isso sempre. Temos também aqui connosco dois dos autores, temos mais, mas aqui na mesa temos dois dos autores dos textos deste livro que vamos apresentar, a Maria Inácia Zó, historiadora, e deixaram de mão. Pronto. Voltou. Historiadora e recentemente a nova comissária das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, também já co-coordenou alguns livros na Tinta da China, muito obrigada por estar aqui hoje. E o professor Fernando Oliveira Batista, engenheiro, investigador e ex-ministro deste país, e portanto também é uma honra tê-lo aqui, e não só para apresentar o livro, mas como um dos autores desta obra. Vou passar a palavra ao Fernando Rosas, que começará por nos apresentar de forma mais geral o livro, não é? Obrigada. Ok. Então, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado à editora por, além de editar o livro, facultar-nos este espaço, este excelente espaço para o apresentarmos. Eu vou apresentar de uma forma muito sintética a obra. Este livro é mais ou menos, em parte, a ata de um seminário que organizámos no Instituto de História Contemporânea sobre a Revolução Portuguesa de 74-75. Foi organizado tentando abarcar as temáticas principais do processo revolucionário.
do golpe militar à Revolução, a primeira fase do processo revolucionário entre abril de 74 e março de 75, na autoria da comunicação ao seminário de autoria da Maria Inácia Rasola. Depois, a segunda fase do PREC, politicamente falando, do 11 de março ao 25 de novembro, da autoria do Manuel Lopes, que está aqui hoje. Depois, o poder popular, ligado às comissões de moderadores e às comissões de trabalhadores, a partir do estudo de caso de Setúbal, onde houve talvez as mais bem-sucedidas tentativas de articulação, quer das comissões de trabalhadores, das comissões de moderadores, com as organizações militares. O trabalho, essa intervenção foi da autoria, essa comunicação foi da autoria do Albérico Afonso. Depois, a política agrícola e a reforma agrária, obviamente, comunicação por parte do ex-ministro da Agricultura, 4º e 5º governo provisório, Fernando Oliveira Batista, na mesa. A economia do socialismo, ou seja, a economia do socialismo, ou seja, a tentativa de planeamento socialista da economia, foi uma comunicação apresentada pelo Ricardo Noronha. A canção de protesto, o que é que a Revolução cantou? Um trabalho, uma comunicação retirada da tese de mestrado do Hugo de Castro, que apresentou também a comunicação sobre este capítulo. A problemática a seguir da descolonização, cuja comunicação teve a cargo do general César Correia. E, finalmente, apresentado pelo Pedro Aires de Oliveira, a política externa do possível no processo no período revolucionário, ou seja, naquilo que deveria ser o processo de transição da Revolução para a chamada normalização democrática e, portanto, teve a cargo do Pedro Oliveira. Queria dizer que a incompletude relativa desta obra respeito ao facto de não podermos contemplar nela, por razões editoriais, os muito ricos e interessantes contributos dos comentadores de cada uma destas comunicações. Ou seja, o seminário foi organizado a partir de uma comunicação de base e cada comunicação foi objeto também de um comentário que de alguma maneira abriu a discussão sobre essa comunicação. E eu, portanto, queria, publicamente aqui no lançamento do livro, agradecer aos comentadores que fizeram um trabalho tão interessante e importante para o sucesso da discussão e que foram, por ordem exatamente das comunicações apresentadas, o José Manuel Cordeiro, o José Pedro Castanheira, o Francisco Barrão Ruivo, que está hoje aqui presente, o João Madeira, o Constantino Pissarra, a Elisa Lopes da Silva, a Sónia Vespeira, o Mário Machaqueiro e o José Manuel Pureza. A todos eles, que produziram, aliás, comentários muito interessantes, quero agradecer o contributo competente e tão generoso que deram, apesar de editorialmente não ser possível transportá-lo para o livro. Queria dizer também que este é o primeiro ato de lançamento do livro. O livro vai ser lançado hoje, aqui em Lisboa, 2 a 15 dias em Coimbra, depois em Setúbal e finalmente no Porto. Quisemos que todos os autores das comunicações estivessem presentes num dos atos de lançamento.
para todos eles participarem no lançamento do livro. E, portanto, dividimos o coletivo de 9 comunicações em grupos e portanto, eu estarei como coordenador da obra das várias comunicações, mas comigo vão variar os autores que apresentam o livro. Não é? Hoje temos a Inácia Gazola e o Fernando Oliveira Batista, em Coimbra teremos o general Bessará, e agora não me lembro quem mais, o Pedro Oliveira, depois no Porto Manuel Lof e o Hugo, e finalmente em Setúbal o América Afonso e o Ricardo. E assim há a possibilidade de todos poderem falar sobre o que escreverem, sobre as ideias que defendem. E dito isto, só para referir que a primeira comunicação do seminário e a primeira do livro foi da minha autoria. O que eu abordo muito sinteticamente é uma coisa que sempre me despertou a atenção, foi tentar perceber como é que na nossa história contemporânea um golpe militar muito particular se transforma num processo de revolução. Essa é a abordagem da comunicação. Como é que do golpe se passa para a revolução? Um golpe de capitães, um golpe de oficiais intermédios, capitães e majores, mais capitães que majores, o processo de politização dos oficiais intermédios ao longo da preparação da conspiração, e como é que o seu êxito militar dá voz à resistência popular que se instala no país, sobretudo como consequência do cansaço da guerra, e que é uma resistência multiforme e muito importante, mas incapaz de por si só assumir uma característica revolucionária de assalto ao poder. Não é? E, portanto, digamos que o movimento militar, ao botar a cabeça à hierarquia militar, designadamente logo a seguir ao triunfo do golpe, mandando para, como é que se diz, passando à reserva, quase 90 oficiais generais, ou perto disso, no fundo os coronéis, os brigadeiros, os generais, etc., quase todos que se mantêm absolutamente fiéis ao regime do fim. Como é que esse processo, de alguma maneira, transforma as Forças Armadas do eixo, do esqueleto, da espinha dorsal da violência do Estado, numa espécie de movimento militar revolucionário, que tem como nome o movimento das Forças Armadas. E é esse processo que eu procuro analisar, porque é da junção dos dois, do movimento popular e da politização de um movimento que anula de alguma maneira as funções tradicionais do Exército, que se pode explicar, que fez, como dizia o poeta, abrir as portas que abriram. E esse é o tema que se trata neste livro, a abrir o processo. Repararão que tematicamente o livro depois segue cronologicamente os acontecimentos principais do ponto de vista da história política e depois trata do poder popular, trata dos diversos assuntos sectoriais. Essa é o essencial do trabalho que eu apresentei, para o qual contribuíram muitíssimo textos que é importante reler hoje no cinquentenário, como os livros do Hotel Sarabia de Carvalho, Alvorada, que é um texto que está hoje um bocado esquecido, mas é talvez, esse texto do Dinis de Almeida, são talvez os relatos mais circunstanciais e pormenorizados do movimento militar, não porque contenham uma análise política muito elaborada, mas porque são uma espécie de diário do processo de conspiração. E tem informação, tal como, por exemplo, o livro, aquele livro pioneiro também, do Avelino Gonçalves, exatamente, esses livros, que são também muito importantes para o estudo do processo em si da conspiração,
e de como é que as coisas se preparam até chegar à fase dos plenários militares, a partir de setembro de 74. Vocês repararão que são uma forma extraordinária de uma conspiração militar sem precedentes no país. Ou seja, plenários de oficiais que chegam a ter 200 oficiais reunidos, o mais importante tem 199, 198, em que os oficiais intermédios do Exército não só desobedecem frontalmente ao regime de disciplina militar, ao regulamento de disciplina militar. É ilegal, o que eles fazem é ilegal desde o princípio. O problema é que o poder não tem força para os contrariar. O poder sabe que eles estão a fazer aquilo e não tem força para esmagar a conspiração, a relação de forças alterou-se. E em segundo lugar, o método democrático utilizado, que é uma coisa muitíssimo interessante. Quer dizer, de certa maneira, no plenário de Cascais, que é o decisivo, eles votam a via revolucionária. Quer dizer, é certo que há uma grande divisão, estão lá 200 homens, 111 votam duas coisas, a descolonização baseada no direito à autodeterminação e independência, e votam permitir à direção do movimento adotar formas excepcionais de institucionalização da democracia, ou seja, só com o regime democrático é que se pode acabar a guerra e fazer a descolonização. E, portanto, agora, e a maneira de fazer isto provavelmente exige a preparação de um movimento militar, o qual acaba por ser mandatado para a direção do movimento. E é uma coisa, e isso é muito curioso, porque na história rica, contemporânea portuguesa dos movimentos militares, das quarteladas militares do século XIX e do século XX, este é um movimento absolutamente excepcional, do ponto de vista das suas características, da sua natureza e dos seus efeitos. É sobre isso que eu discorro no meu trabalho. E dito isto, e até considerando que o Fernando tem compromissos agora daqui a um bocado, vou passar a palavra ao Fernando Nogueira Batista para que ele fale também do trabalho. Desculpa, pode ter que ser um pouco mais sério. Desculpa, ele vai entender, mas eu já disse isso, já estou autorizado. Ora bem, eu vou fazer uma coisa breve e, de certa maneira, eu, quando preparei esta pequena transmissão, eu vou fazer uma coisa muito. Antes, porém, eu queria agradecer ao Fernando, não só pelo programa de segurança deste livro, mas todo o curso que eu tenho tido para a gentileza dele, porque é difícil esquecer e tenho que usar um bocadinho para agradecer e privada. Temos o nosso conselho não permite. Segundo, queria agradecer a Vitória em particular, se me permite, a Inês João, que mudou mencionou o texto com uma paciência extraordinária, pois a qualidade que tem, e agradeço cada vez mais. Terceiro, a contribuição, foi referido, e queria também saudar a livro de Alcazar Correia, quando se fala destes assuntos, ele lembra-me sempre muito bom, e gosto de que eu quero tornar a minha biblioteca, de maneira que já que isso aconteceu, eu queria saudá-lo, porque lembro-me sempre de coisas que vemos e que nestes tempos. Na altura, comandante da região militar. Sul. De certa maneira, o rosto militar da forma bem. Ora bem, o que eu ia fazer era só 4 exemplos que eu, depois de ter o livro, achei que se já devia ter sonhado nos outros modos. Primeiro, é que a relação de forças, mas não só a relação de forças regional e local se sobrepôs com frequência ao poder de Estado. Isto é uma ideia que eu, claro, tenho que ficar clara, tanto no norte como no sul. No sul, esta
relação de forças permitiu uma legitimação constante da NFA, que é a Bolsa Colonial, o avanço da reforma agrária, no norte, o poder da terra, nos casos de grandes terra, associado ao poder da Igreja, não esqueça disso, não podemos esquecer que os bispos organizaram 7 manifestações em 7 contra os Estados. Esse fundo ideológico, digamos, levou a que o que ocorreu neste tempo foi muito condicionado pelas relações de força. E o poder de Estado teve o efeito de favorecer, sobretudo de favorecer e arriscar soluções que pudessem ter mais valor. Foi pouco, foi muito, eu sabia que eu creio que é uma dimensão, que eu disse muito esquematicamente, e de ser mais detalhada, mas que eu creio que vai neste sentido. O segundo ponto que eu queria focar é que, em favor dos juízes, é a favor dos uma coisa que o 25 de abril, este período, mostrou é que os diagnósticos que nós tínhamos despachado de cabeça não estavam certos. Não havia diagnósticos que permitissem a leitura do que se ia passar. Quer dizer, em campo nenhum, diria eu, vou falar do campo que não conheço, quer dizer, mas em campo nenhum, é um ponto que eu tenho vindo a primeira. A perceber se eu sou mais apoio mundial ou se mais geral, eu estou a dizer que mais geral. O diagnóstico isso é evidente no problema dos coisas. Eu não digo sobre os programas antes, e os programas todos mesmo. É para não falar até aqui, o próprio programa da NFA Freire Ferreira, não acompanhava de maneira nenhuma a realidade, portanto, toda essa livros são precisos. E eu vou dar aqui só um exemplo disso. Estava em cima da mesa na reforma agrária de 74, era o agricultor. Era, temos de roubar o agricultor. Era o que vinha por trás, só o professor de debate, que eu continuava a defender, quando a realidade agrícola volta para o país, já não havia um agricultor poderoso que tinha emergido com a imigração depois da universidade, e com o investimento do Estado, e que foi muito marcado socialmente pelas greves de 62. As greves de 62 assinalam a ruptura entre o agricultor deixam de ser greves, a querer ser permanente no agricultor, ou que a volta à terra, a gente quer ter um salário e deixar de trabalho. Portanto, eu creio que esta reflexão devia ser para o futuro, porque hoje em dia eu também continuo a achar que fazem falta muitos impasses que nós sentimos, falta uma clareza de análise que radica na leitura da sociedade. Portanto, este é o segundo ponto que eu queria. O terceiro ponto é um ponto que eu devia ter ficado no livro, que raramente se fala. Raramente se fala. Raquel, vou comentar. O terceiro ponto é chamar a atenção para uma questão pouco se foca, que eu também não devo dizer. Durante a tal revolução, não houve perturbações da parte de cima. Não houve rupturas alimentares, nem de supermercados, nem de produtos. Não houve aumento exagerado de preços e mesmo coisas tão extraordinárias, como as peças que vinham do estrangeiro, não faltaram. Portanto, é uma continuidade que eu acho que nos deveria fazer refletir também um pouco. Aliás, devo dizer que na altura, não falando agora do texto, mas falando da altura, uma das preocupações do MFA e do próprio era que os Ministérios da área económica assegurassem a continuidade. E essa continuidade foi assegurada. Eu creio que é um aspecto que vale a pena sublinhar, porque no meio de toda a perturbação social, houve uma continuidade, os fluxos mantiveram-se. Por exemplo, para dar um exemplo, é todo o meu orgulho, nunca faltaram peças para as máquinas agrícolas. O que não é tarefa fácil. Mas, portanto, eu queria insistir um pouco nesta importância, porque é um pouco paradoxal. Ao mesmo tempo de toda aquela agitação, havia uma continuidade aparente no cotidiano económico e alimentar e de consumo das pessoas. Portanto, e sem sobressalto sequer de preço. É uma questão
eu creio que está por estudar um pouco. O que é que explica isso? Por que é que não se repetiu nos mercados hoje? Os mercados hoje são personagens autónomos. são personagens autónomos. Esse é o terceiro ponto que eu gostava de falar. O último ponto é mais singelo. É claro que houve um processo. Vocês vão ler o livro e vão verificar que todos os autores insistem no antes do processo, no depois do processo, nas consequências. Mas, entre uma coisa e outra, as pessoas viveram um tempo. Quer dizer, que é um aspecto, houve um cotidiano. As pessoas viveram. Eu lembrei deste aspecto, até sublinhei mais este aspecto, porque eu tinha no meu texto uma expressão, e agora tem a ver com a ideia do bom, uma expressão que era um tempo em que tudo parecia possível. E ela gentilmente tentou corrigir-me. E eu achei que deve ser uma nova, não vale a pena tentar argumentar contra ela. Foi o sentimento que eu tive, porque era de facto difícil de imaginar que houve um tempo em que tudo parecia possível. E era um tempo que se via esse cotidiano. E em relação, por exemplo, à reforma agrária, foi o tempo em que os homens e as mulheres apropriaram o espaço público de vilas e aldeias, mudando nomes e fazendo monumentos próprios. Apropriaram os montes, as casas grandes dos montes. Apropriaram íntimo, foram lá para dentro, viveram lá, criaram lá centros sociais. Portanto, apropriaram-se desse espaço público. Apropriaram-se dos caminhos e dos carreiros que iam para os rios, que atravessavam as herdades, muitos tinham sido cortados. Portanto, este é um primeiro aspecto do cotidiano que eu acho que tem que se sublinhar. O segundo ponto é, digamos, mais importante talvez, mas mais conhecido. Controlaram e geriram o seu próprio trabalho e processo de produção. É mais conhecido. E mais. O outro ponto a seguir também é outro ponto. Puderam viver com segurança nas suas aldeias, com um salário. O outro ponto é sobre o trator. O trator é uma máquina extraordinária. Eu penso que não haverá mais técnica agrícola. Técnica agrícola do meu tempo, atenção. Há dois tipos de técnica agrícola. Está os do meu tempo, está aqui a Raquel, e há os atuais, para os meus alunos, muitos deles, e que falar de dirigir as máquinas, hoje os alunos acham logo suspeito. Atenção. Portanto, por causa dos meus alunos, para o fim, eu defendia as máquinas, mas com imensa cautela ecológica. Portanto, de maneira que estamos nessa. Mas o trator, naquele tempo, não tinha este debate ecológico à volta. O trator era, de certa maneira, no Alentejo, o símbolo da mecanização capitalista. Devia ser a ser feito melhor, mas não era, por vários motivos, porque ainda não se tinha disseminado verdadeiramente. O trator era o símbolo do capitalismo agrícola, como em Angola era o símbolo do colonialismo local, tal qual. Portanto, a apropriação do trator passou a ser o transporte das gentes da reforma agrária. A fotografia icónica das mulheres transportando o trator, as mulheres, aliás, tiveram um papel decisivo na reforma agrária, nas ocupações, nessas fotografias, mas quando chegaram dentro dos CPs, perderam completamente o poder de decisão. Já agora também é um ponto que volta e meia. Um outro ponto também deste cotidiano, que eu acho que é o mais comovente de todos, e que eu pude várias vezes verificar. Foi a primeira vez que as meninas tiveram bonecas verdadeiras. Não é? As meninas tinham bonecas de plástico. Em 75 tiveram bonecas verdadeiras, compradas, digamos, com o dinheiro que havia para isso. E foi a primeira vez que os meninos e as meninas puderam comer iogurte. E são pormenores, mas são pormenores que marcam a importância que teve um cotidiano. Ora bem, há aliás um livro extraordinário, eu acho, de fotografia, já que o Fernando falou do livro, que eu achava que nós devíamos botar esse livro, um Falco de Giacomo. É um livro extraordinário. É uma história portuguesa, é um livro de 87. Ele teve no Poço em 75, voltou lá 11 anos depois, mas é um livro extraordinário para nós percebermos esta dimensão do cotidiano da reforma agrária. E tudo este viver do cotidiano teve uma consequência muito importante. Mudou o tipo. Os amantejanos passaram a ser cidadãos. Passaram a ser nós, 30 anos, eu digo nós, eu lá na pequena equipe do Chico, 30 anos depois da reforma agrária, fizemos um inquérito numa pequena aldeia, no conceito de Arraiolos de Vieira, para perguntámos
como é que eles viviam agora, o que é que tinha ficado. É muito engraçado. Não vou entrar aqui nos detalhes do inquérito, vou tirar os outros. Então é assim, problemas que havia antes. A pergunta era se eles agora se sentiam iguais ou diferentes dos outros grupos sociais, das vilas e aldeias, em termos fortes, em que antes eles eram manifestamente diferentes. Alimentação, achavam que eram iguais. Vestir, acharam que eram iguais. Casamento dos filhos, que é um ponto importantíssimo. O filho do dono trabalhador rural não casava com a filha do ceareiro, por mais pobre que fosse. Passou a haver casamentos mistos, neste sentido social. Na casa de habitação também sentiam que era igual. Na saúde também. E nos locais que frequentam também. Porque antes, nas vilas e aldeias, havia locais interditos aos trabalhadores. Não eram interditos, mas automaticamente não eram. Não entravam lá. Não entravam lá. Em que é que eles achavam, 30 anos depois, que não eram iguais? Nas férias, nos fins de semana. Portanto, que é uma coisa muito interessante, nós tivemos um debate sobre este tema. Portanto, o que eu queria trazer aqui é este testemunho, explicar sobretudo que no meio do processo viveu-se, viveu-se, parecia que tudo era permitido e modificou de facto a vida das pessoas. Muito obrigado. Eu falo suficientemente alto para todo Quer tentar com o microfone, Maria? Não. Este agora está a funcionar, não sei. Sim. Eu não grito muito, isto de colocar a voz nas aulas. Acho que tem que se aproximar assim. Assim? É. Deve ser da natureza do próprio microfone. Bem, eu gostaria, obviamente, por saudar a todos e também, tal como fez o professor Oliveira Batista, por agradecer ao professor Fernando Rosas o convite não só para estar aqui nesta sessão, como para participar neste projeto. Já há muito tempo não tinha o privilégio de poder trabalhar consigo e recordei décadas atrás quando fazíamos com mais frequência e, portanto, muito obrigado mais uma vez. Como já perceberam, mais que um livro, o que temos aqui é um projeto, não é? O professor já explicou um pouco como é que tudo isto se processou. Eu não pude, por motivos diferentes, assistir a tantas sessões do ciclo de conferências como pretendia, mas aquelas em que assisti foram muito participadas. Sobretudo, houve só um aspecto que não referiu. Os intervenientes principais, podemos dizer, enviavam notas prévias e textos, não só para o comentador, mas como para os alunos e os assistentes no seminário. Isso permitiu, pelo menos nas sessões que eu acompanhei, imagino que em todas, debates muito ricos e um aprofundamento da discussão muito, muito interessante. Nos materiais de divulgação deste livro, ele é apresentado, e passo a citar, andei a ver os press releases que vocês mandaram, como um veículo de divulgação das mais recentes contribuições académicas sobre as várias vertentes do processo revolucionário. Nós podemos dizer que o livro cumpre exatamente estes objetivos, mas aquilo que eu vos pretendo dizer muito brevemente é que é muito mais do que isso. Se isso é o primeiro motivo porque nós devemos e porque vos aconselho a ler esse livro, eu vou tentar enunciar muito esquematicamente outros motivos. O segundo motivo porque eu vos recomendaria a leitura deste livro é, obviamente, pela sua oportunidade. E foi um verdadeiro milagre, professor. Eu não acreditei que em tão curto espaço de tempo conseguisse trazer o livro e publicá-lo. Foram 2 meses, nem isso? Sim. Não costuma ser habitual para os que trabalhamos com editoras. O milagre foi da Bárbara. Foi da Bárbara, mas aconteceu. Sim. E pelo cumprimento dos prazos dos autores. Exceto um que aí está, A disciplina que imprimiu a todo o processo, tive a recuperar os e-mails para recordar, portanto era impossível falhar em qualquer ponto do processo. Portanto, o segundo motivo pelo qual eu queria elogiar esta obra e recomendar a sua leitura é, obviamente, como vos disse, pela sua oportunidade. O próprio coordenador, na nota prévia, introdutória, tenho pena que seja tão breve, já percebi que o livro não podia crescer, não é? Na nota prévia, chama a atenção para o facto do livro ser lançado no ano em que se iniciam as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O marco escolhido, como sabemos, o 23 de março de 22, está cheio de simbolismo, o momento em que Portugal alcançou tantos dias de democracia como os que viveu em ditadura.
E eu penso que, pelo que já podemos observar nestes 2 meses que decorreram desde o início destas comemorações, estas vão ser umas celebrações muito participadas, com iniciativas que têm sido promovidas por todo o país, pelos mais diferentes grupos, pelas mais diferentes personalidades, dentro e, sobretudo, fora da academia. Eu penso que o entusiasmo e o dinamismo que nós assistimos nestes 2 meses, um pouco mais de 2 meses, nos podem deixar muito alentados para o que se vai passar nos próximos anos e acreditar que este marco central do Portugal contemporâneo, que é o 25 de Abril, vai ser dignificado, o acontecimento, a história e também a própria democracia, que é um dos grandes objetivos deste processo em que todos estão a envolver. Terceiro motivo pelo qual eu vos recomendaria a leitura deste livro é porque ele deixa patente que o 25 de Abril e a Revolução são já neste momento um objeto histórico. A distância de 5 décadas confere a estes acontecimentos de 74 e 75 o inegável estatuto de objeto histórico, passível de análises cada vez mais distanciadas e plurais, como o livro o prova, e como aprovam também a multiplicidade de publicações que foram feitas, entretanto, sobre este período. É muito interessante e convido-vos, não o vou fazer, não se preocupem, não se assustem, a fazerem um exercício comparativo entre outra obra coordenada pelo mesmo autor em 99. Eu amei, quando estava a acabar de ler o livro, disse, vou tentar comparar à distância de 20 anos, sim, uma obra com outra, com o mesmo coordenador. E vão ver que, além de serem outros dos que escrevem, num e no outro livro, há dois que se repetem, já não vou referir. A verdade é que isto nos deixa ver como a historiografia do 25 de Abril progrediu muito. Houve progressos importantes. Porque, de facto, esse será o 4º motivo para elogiar e incentivar a leitura deste livro, é que ele deixa patente os progressos e a grande maturidade que já existe na história da Revolução de 74 e 75. Isto não significa que eu menospreze este livro, antes pelo contrário, é uma peça historiográfica fundamental. Há aqui registros que não temos em mais lado nenhum. Sim, mas são livros e desenvolver. Há autores, como eu dizia, que se repetem, nomeadamente o Sr. General Bezerra Correia e o professor Fernando Rosas. Mas tomando como exemplo, por exemplo, o capítulo do professor neste livro, nós verificamos que, entre outras coisas, a ideia da falência do reformismo, que é o mote para o seu capítulo neste livro, dá agora lugar, 20 anos depois, sim, dá agora lugar a uma ideia muito mais enfática do beco sem saída do marcelismo. Ao retratar aquilo que o autor designa como esse beco sem saída do regime sob a liderança de Marcelo Caetano, Fernando Rosas vai recuperar, com um olhar bastante diferente, com bastantes diferenças, temas que já visitara na intervenção que eu referi anteriormente, o impacto da guerra colonial, da crise económica, das mudanças invisíveis na sociedade, no mundo do trabalho, das mutações no universo estudantil, nas oposições e no regime, mas também, e esta é a novidade, as transformações que se operam nas Forças Armadas. Uma parte importante do seu capítulo inicial do livro, que é particularmente vivo e dinâmico, como sempre nos habitua nos seus escritos, é dedicada à conspiração dos capitães, que era um tema ausente na intervenção anterior, que o autor apresenta muito bem como o elo mais fraco, e estou a citá-lo, da cadeia hierárquica do exército colonial. Sem me querer alongar, porque seria também umas reflexões mais profundas, chamo também a atenção, como disse, para o artigo do Sr. General Bezerra Correia, só possível descrever por um autor com a experiência e com os anos de investigação e de reflexão sobre a temática da descolonização, como é o Sr. General. Em relação aos novos autores, e pelo menos penso que se falo pelo meu amigo Manuel Loff e por eu já não somos tão novos quanto isso, não é? Sim, mas pronto, aos novos autores que aparecem neste livro, vou tomar precisamente como exemplo o texto do Manuel Loff, e por motivos óbvios não vou falar do meu próprio, não é? O texto do Manuel Loff. Ele foi desafiado a apresentar e refletir sobre aquilo que chama de ciclo de impulso, auge e refluxo do processo revolucionário, ou seja, sobre o período de 11 de março ao 25 de novembro. Ele apresenta desde logo este período como o período ou a fase, e cito, mais conturbada para a construção da memória coletiva da Revolução. Começa aqui o inesperado, não é? Porque quando abrimos o capítulo estamos à espera de um outro tipo de abordagem. Há 3 aspectos dos muitos que eu destacaria neste capítulo. Desde logo a dimensão comparativa, nem sempre presente neste tipo de análise, sobretudo neste período.
Segundo aspecto que eu destacaria, as leituras interpretativas do autor. Vou só dar um exemplo que até é marginal. Depois há outras coisas, temos muitos aspectos em que estamos em desacordo, e há aqui uma subtileza que me fez pensar, por exemplo, quando apresenta o Conselho da Revolução como, e cito, um resultado do 11 de março. Isto pode ter muitas leituras, deixa logo patente uma visão sobre o período anterior e o papel do MFA no período anterior, e, portanto, marca uma linha interpretativa a que o autor já nos habituou e que já tivemos a oportunidade de encontrar noutros âmbitos. Terceiro e último motivo, ainda relativo a este capítulo, as reflexões sobre a memória pública e as políticas da memória, acabando por colmatar aquilo que eventualmente alguém poderia apontar como uma lacuna, não é, deste livro, que é sem dúvida nenhuma uma das múltiplas áreas de especialização do autor e, portanto, enriqueceu bastante a obra. Este capítulo tem ainda o mérito ou a vantagem de nos preparar e de preparar o leitor para os contributos que vêm a seguir, porque faz referências a dimensões tão características destes anos da Revolução, como a reforma agrária, desenvolvida em capítulo autónomo por Fernando Oliveira Batista, provavelmente quem melhor conhece e quem mais... Agora não fiz nada. Quem mais tem... Não tem... Volta. Quem mais conhece e quem mais tem escrito sobre este período. As mobilizações laborais, ouvem bem, não ouvem? Eu falo alto. Das aulas para 50... Sim? Acho que continua na mesma. As mobilizações laborais e sindicais, a descolonização, outro magnífico contributo a que já fiz referência. Isto leva-me ao quinto e último motivo pelo qual eu recomendaria esta obra, é pelas pistas e desafios que ele nos lança para um aprofundamento do estudo do período. Desde logo porque apresenta novos temas ou temas pouco trabalhados. Chamaria, tal como o professor o fez, a atenção para o estudo do Albérico Afonso, que nos alerta para uma grande lacuna, ao contrário da historiografia espanhola, como o Manuel Love sucessivamente tem referido. Ou seja, nós começamos por análise de âmbito nacional, não é? Por cima, e não fizemos a história local. E este estudo de Setúbal deixa patente como é preciso fazer ao contrário do que fizeram os espanhóis, e agora começar a fazer história local a sério, sim, fundamentada com rigor científico. Da mesma forma, eu convidava-vos ainda neste âmbito a ler o capítulo da autoria do Pedro Oliveira, do Pedro Sais Oliveira. Neste livro, de 99, nós temos um capítulo sobre política externa, que é da autoria de António Telo, que é provavelmente um dos grandes académicos nesta área. É muito curioso, no capítulo, ele começa logo por referir que é muito cedo para escrever sobre o 25 de Abril e que, entre outras coisas, não há fontes para estudar este período. O que o Pedro fez foi superar este preconceito, introduzindo novas fontes e, sobretudo, novas perspectivas. Ele vai analisar, então, a política externa e a diplomacia com um novo olhar e com um desafio que eu penso que é particularmente aliciante. Ele propõe-nos tentar entender em que medida a política externa foi afetada tanto pela envolvente internacional como pelas lutas políticas e sociais internas. Uma visão completamente diferente da assumida por António Telo ou por outros autores que se debruçaram sobre esta questão. De facto, este livro introduz-nos novas perspectivas de abordagem e de análise. Já foi referido o capítulo de Hugo Castro, dedicado à canção de protesto. Há outros escritos sobre canção de protesto, mas em regra não são escritos historiográficos, nem têm essa preocupação e, portanto, é um capítulo completamente novo, tal como a perspectiva de Ricardo Noronha, que também aqui foi referida, que é nova. Ou seja, o autor Ricardo Noronha aborda a dimensão económica, situando-se entre a história intelectual e a economia política, a partir de um estudo de caso, da questão dos planos, em concreto do plano Morteiro, sim, e portanto é uma outra visão, uma outra forma de analisar os problemas económicos. Finalmente, este livro apresenta-se como um livro em aberto, né? Estas pistas que ele nos lança são particularmente interessantes. A história é sempre uma história em aberto. Daqui a 10 anos ou 20 anos esperamos estar todos aqui com um terceiro volume coordenado pelo professor. Não é natural, não é natural. Não sabemos. Bem, e vou tomar como exemplo sobre estas pistas que o livro nos deixa, precisamente as conclusões do capítulo introdutório do professor Fernando Rosas. Ele aborda questões como, por exemplo, o saneamento das Forças Armadas. Esse estudo não está feito.
Sim? É feita referência àquele decreto inicial de purga das Forças Armadas, mas o que se passou depois, das diferentes formas de saneamento e de organização das Forças Armadas, esse estudo não está feito e, portanto, é hora de desenvolvê-lo. E da mesma forma, o professor faz referência a esta transformação das Forças Armadas em um movimento revolucionário. Nós temos estudos, nomeadamente da antropóloga Sónia Vespeira, que teve uns comentários que começam a abordar esta questão, mas há muitos outros aspectos que estão ainda por tratar. Haveria outras questões que nós gostaríamos de ver neste livro. O autor já referiu esta questão dos comentários, dos comentadores, que foram, foi para o meu caso, eu acho que foi mais do José Pedro Castanheira do que a minha própria intervenção, e portanto deveria estar, sim. E em segundo lugar também, eventualmente, uma introdução mais integradora e contextualizadora do que vamos encontrar no livro, portanto uma nota prévia mais ampla. Não posso, no entanto, deixar de concluir. Já perceberam que eu gostei muito do livro, sou suspeita, como é evidente, mas gostei particularmente do resultado do livro e não posso deixar de referir a primeira coisa que normalmente eu refiro, que é o tratamento editorial feito pela Tinta da China. Em termos de revisão e de grafismo, um pequeno exercício, basta pegar num e noutro livro e são diferentes, confesso, mas podem vir fazer a experiência, as capas da Vera são sempre também diferentes, portanto, um livro a comprar e a ler é a minha recomendação final. Obrigada. Há pouco, quando eu apresentei o livro, esqueci-me de referir o papel da Inês Ugon. A Inês Ugon, nos livros que eu tenho escrito para a Tinta da China, é uma espécie de fantasma positivo da obra. Quer dizer, é talvez a melhor editora, no sentido do trabalho editorial, é talvez a melhor editora com que eu alguma vez trabalhei ao longo destes 30 e tal anos de autoria de livros e de escritos. Porquê? Primeiro porque ela é boa. É uma editora altamente competente e conhecedora. Segundo, porque não tem medo dos autores. Quer dizer, enfrenta os autores com pertinácia. Terceiro, é uma mulher que, quando tem dúvidas, recua. Quer dizer, não é teimosa, não é estúpida. Quer dizer, ela, quando está convencida de uma coisa, não tem medo de incomodar o autor, e quando o autor a convence, ela aceita recuar, aceita. E isso faz, para o autor que faz o livro, isso é uma enorme segurança. Uma enorme segurança. Quer dizer, se a Inês Ugon, ao fazer a edição de um livro, acha que uma frase que o autor considera transcendente e importante não se percebe, ela escreve e diz: Fernando, esta frase, ninguém percebe o que é que esta coisa diz. Portanto, mas propõe, o que eu acho é que se deve escrever da seguinte maneira. Eu também já tive ocasiões em que disse: quem não percebe nada disto és tu. Portanto, mas ela não foge a este diálogo. E isso dá uma segurança enorme aos autores, porque quando se entrega um original, sabemos que há uma pessoa que o vai ler minuciosamente e que não tem medo de falar. E que não tem medo de falar. Quer dizer, não tem nenhum temor reverencial relativamente aos autores. E, portanto, o agradecimento ao trabalho da Inês Ugon é mais do que merecido. Ela que foi uma fundadora da Tinta da China, uma das mulheres que fundou a Tinta da China e que se especializou neste trabalho de edição. E que também, já agora, devo dizer, foi secretária do Instituto de História Contemporânea, em tempos que já lá vão, há muito tempo, foi secretária do Instituto de História Contemporânea e tinha a mania de abrir as cartas que vinham para o Presidente. Coisa que nem sempre era muito. Mas, portanto, dar-lhe esta palavra de agradecimento. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aos autores.
Exatamente, a Bárbara infelizmente está com Covid, está melhor, mas naturalmente estamos todos com ela. E sem a Bárbara não havia tinta da China, e se não houvesse tinta da China, há muita produção científica que não era feita, não era publicada neste país, e a tinta da China ocupa um lugar absolutamente particular no panorama editorial português. E, portanto, tem aqui a capista, que é a Vera, que faz, é talvez uma das melhores capistas, já está ali a Vera, claro, é talvez uma das melhores capistas dos livros portugueses. Ela tem uma capacidade de imaginação que eu sempre admiro, porque, quer dizer, quando se faz um livro diz, mas que capa é que ela vai inventar para este livro? Quer dizer, mais um livro, mais um tema, mais uma coisa, e ela sai-se sempre bem. Sai-se sempre bem, nomeadamente com estes escravos vermelhos e pretos, uma espécie de balanço entre a desilusão e a esperança. Obrigado, Vera. E, portanto, agora, os que quiserem, se houver alguma pergunta, fazem favor. Se não, e uma coisa não impede a outra, os três autores que aqui estão podem assinar a obra. 4, 5. Não, mas ele tem que assinar em Coimbra. E ele no Porto. E não querendo desviá-los das perguntas nem das assinaturas, a seguir também podemos ir ali ao outro pátio, temos algumas bebidas, alguma coisa que queiram beber e estejam à vontade. A Bárbara também tem especial pena de não estar aqui porque é na nossa casa e obviamente ela é que nos queria receber, mas sintam-se à vontade e a festa.